E vamos começar agora o capítulo 3, né? Pode se inscrever aqui no canal, deixar sua pergunta aqui embaixo, né? Sua dúvida. E vamos rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conhecimento de Jesus por Maria. Vamos aqui, capítulo 3 do tratado. Verdades fundamentais Opa, da desculpa. devoção à Santíssima Capítulo Virgem. 2 do tratado. Até aqui, dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Com o auxílio de Deus, direi agora em que consiste esta devoção, expondo, porém, antes, algumas verdades fundamentais que esclarecerão esta grande e sólida devoção que quero manifestar. Artigo Então, esse é o principal aqui da gente ver o tratado. Verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. Que hoje a gente não sabe. Não sabe. Hoje a gente não sabe interpretar, não sabe interpretar texto, e o pior, a gente interpreta sem ler o texto. Isso que é o pior, né? Hoje em dia tem as postagens, tá o endereço, o horário que vai ser o evento e o lugar. E aí as pessoas veem a foto e perguntam no comentário aonde que vai ser, qual que é o horário e o lugar, que dia, e tá tudo ali. Então, hoje em dia, nesse tempo serial a gente tá, o pessoal não está interpretando e interpreta o que não leu. Então, ainda mais hoje, verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. Primeiro, Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Então aí, a devoção, qual que é o fim último? Eu sendo devoto da Virgem Maria, aqui, onde eu quero chegar? Eu sou devoto da Virgem Maria para mim encontrar com Jesus. É isso. O fim da Virgem Maria é eu encontrar com Jesus. Então, eu peço para ela me mostrar o caminho. Isso é a devoção. Primeira verdade. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições. Porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual, porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor de quem devemos depender, nosso único chefe, a qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, nosso único pastor que nos há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que nos há de vivificar, e nosso tudo em todas as coisas que deve nos bastar. Abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício cuja base não assentar sobre esta pedra firme estará construído sobre areia movediça e ruirá fatalmente mais cedo ou mais tarde. Então, tudo aquilo que não é construído em Jesus Cristo ruirá. A devoção é em Cristo. A devoção à Virgem Maria, para mim chegar até Cristo. Aí as pessoas falam, não, mas chega até Cristo sozinho. Não chega. Né? Não chega. Porque Jesus veio até nós por Maria. Então como é que você chega sozinho? Entendeu? Então, tem um pouco de orgulho e vaidade. Isso aí. E a devoção é nos levar até Jesus, entendeu? E glorificar, né, o que Deus realizou na Virgem Maria. Então é como honra. E falou ali uma parte ali que a missão nossa a missão do santo é apontar para Jesus. Então o que o santo fez na Terra? Qual que é a missão de Maria na Terra? Nos dá o Salvador, né? Nós, assim, as pessoas somos pregadores, né? Nós apontamos o Cristo. Maria nos deu o Cristo, né? Veio por meio dela, é o filho dela, entendeu? Então ela nos deu o Cristo. Nós apontamos, pregamos, anunciamos, entendeu? Então a missão de santidade é essa: seguir e apontar para os outros, anunciar. Do fiel que não está unido a ele, como um galho ao tronco da videira, cairá e secará, e será por fim atirado ao fogo. Fora dele tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação.
Se estamos, porém, em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não temos a nação a temer. Nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem criatura alguma nos pode embaraçar, pois não pode ser. Por isso que é importante nós estarmos em Jesus, né? Se estamos, não temos nada a temer. Se não estamos, está na hora de a gente temer e voltar. Entendeu? Então é a consciência verdadeira, cada um pensa consigo mesmo, né? Porque a gente não pode mentir pra gente. A gente pode tentar se enganar, mas a gente não pode mentir pra gente. Então, se tá errado, ó, então vamos corrigir mesmo, né? E pedir pra Deus, Senhor, o que eu preciso fazer pra me encontrar no caminho correto. Pede a Virgem Maria também, ela rogar por nós. Separar-nos da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo. Render toda honra e glória ao Pai, em unidade do Espírito Santo, e tornar-nos perfeitos e ser para nosso próximo um bom odor de vida eterna. Se estabelecermos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. Teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário que, como já fiz ver e farei ver ainda nas páginas seguintes, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Volto-me aqui um momento para vós, ó Jesus, a fim de deixar-me amorosamente à vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, desconhecem a ligação imprescindível que existe entre vós e vossa Mãe Santíssima. Vós, Senhor, estáis sempre com Maria, e Maria sempre convosco, nem pode estar sem vós. De outro modo, ela deixaria de ser o que é. E de tal maneira está ela transformada em vós pela graça, que já não vive, já não existe. Sois vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se conhecêssemos a glória e o amor que recebeis nesta admirável criatura, bem diferentes seriam os nossos sentimentos a respeito de vós e dela. Maria está tão intimamente unida a vós, que mais fácil seria separar do sol a luz e do fogo o calor. Digo mais, com mais facilidade se separariam de vós os anjos e os santos que a divina Mãe, pois que ela vos ama com mais ardor e vos glorifica com mais perfeição que todas as vossas outras criaturas juntas. Depois disto, meu amável mestre, não é triste e lamentável ver a ignorância e as trevas em que jazem todos os homens na terra a respeito de vossa Mãe Santíssima? Não falo dos idólatras e pagãos que, não vos conhecendo, também não se importam de conhecê-la. Nem falo dos hereges e cismáticos que não têm a peito ser devotos de vossa Mãe Santíssima, pois estão separados de vós e de vossa Santa Igreja. Falo, porém, dos cristãos católicos e mesmo de doutores entre os católicos que exercem a profissão de ensinar aos outros a verdade e, no entanto, não vos conhecem nem a vossa Mãe Santíssima, a não ser de um modo especulativo, seco, estéril e indiferente. Estes senhores raras vezes falam de Maria e da devoção que se lhe deve ter, porque dizem, receiam que se abuse dessa devoção e que vos ofenda, honrando excessivamente vossa Mãe Santíssima. Se veem ou ouvem algum devoto da Santíssima Virgem falar muitas vezes, de um modo terno, forte e persuasivo, da devoção a esta boa mãe, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um segredo maravilhoso para chegar a vós e vos amar perfeitamente, clamam contra ele e lhe apresentam 1000 razões falsas para provar-lhe que não é necessário falar tanto a respeito da Santíssima Virgem, que há muito abuso nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruir e aplicar-se em falar sobre vós, em vez de favorecer a devoção à Virgem Maria, a quem o povo já ama suficientemente. Às vezes, metem-se a falar da devoção à vossa Mãe Santíssima, não porém para sentá-la e propagá-la, e sim para destruir os abusos que dela se fazem. Estes senhores são, no entanto, desprovidos de piedade e não têm por vós sincera devoção, pois que não a têm a Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço como devoções de mulheres, próprias de ignorantes, sem as quais... Eu também já fui muito assim... não fui contra a devoção, mas eu fui muito de
corrigir abuso, certo? E muitas vezes eu quebrei a cara, no bom sentido, com graças de Nossa Senhora, né? Tem uns episódios muito legais que aconteceu com os amigos meus, que eu sei que aí o pessoal falava assim, né, Nossa Senhora fez milagre. Aí eu falava, Deus fez por Maria. Mas todos os milagres são assim. Milagre de Santo Antônio, São Judas, São Pedro, curar o coxo. Quem que fez foi São Pedro, por graça de Deus. Então não tem nenhum milagre que não seja graça de Deus. Então não precisa ficar toda vez falando que os milagres são feitos por Deus, porque todos são feitos por Deus. Entendeu? Então aí eu ficava batendo na tecla disso. Maria fez por Jesus. Aí numa adoração, no final da adoração lá, o moço estava a gente estava fazendo adoração da Eucaristia, foi rezar Ave Maria, né? E aí o coordenador lá falou assim, rezamos Ave Maria para Nossa Senhora, que fez muitos milagres e continua fazendo. Aí esse meu amigo virou em mim e falou, e aí, Maria faz milagre ou não? Aí eu falei, faz milagre, faz. Eu falei, é que eu tava batendo na tecla, né? É Deus que faz, mas todo milagre é Deus que faz. Só que ele concedeu a Maria que fizesse, entendeu? Concedeu a Pedro que fizesse, concedeu a Santo Antônio que fizesse, né? A São Padre Pio que fizesse. Então é isso. E aí é mais ou menos o que está falando aqui. Que as pessoas, em vez de falar da devoção, eles falam mais para criticar. E a um certo ponto eu também estava assim, entendeu? Com medo de falar errado. Eu ainda hoje falo muito, tomar muito cuidado com que às vezes a pessoa fala sem querer adorar Maria, então essas coisas eu bato em si mesmo. Ó. Cuidado para não falar errado, entendeu? E eu também já vi muita gente que na prática ela é devota, ela é bem devota na prática, mas no falar ela prega contra. Isso aí eu já vi direto. Pessoas que amam a Virgem Maria quando está rezando, mas quando está explicando é esse discurso aí. Não sei o que, cuidado com o santinho, cuidado com o coração, não sei o que. É no falar, porque ela escutou muito isso, ela repete, mas no rezar, ela ama a Virgem Maria. Então isso aí eu já vi muito, que é o que a gente vai escutando e vai reproduzindo, né? Ainda mais os protestantes ficam falando, não adorar. Aí a gente escuta tanto que nem falou que muitos que não entendem, né? Aí acaba absorvendo e achando, né? Mas a verdade é porque não tem um conhecimento profundo da verdade do que é uma devoção. Aí confunde, entendeu? Quais se pode obter muito bem a salvação. E se lhe cai nas mãos algum devoto da Virgem Santíssima que recita o seu terço ou pratica qualquer outra devoção mariana, mudam-lhe em pouco tempo o espírito e o coração. Então, isso que é complicado, falar que fazer uma pessoa deixar de rezar o rosário, né? Nossa Senhora veio do céu pedir para rezar o rosário para acabar com as guerras, né? E muitas vezes por causa desse é um veneno que vai entrando. Eu falo que é veneno protestante, né? Mas é um veneninho que vai entrando e vai querendo matar todas as devoções. E a devoção é uma ajuda que Deus nos deu para chegar até Jesus, né? Como já falei nos vídeos anteriores. Não precisa repetir. Em lugar do terço, lhe aconselham recitar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santíssima Virgem, aconselham a devoção a Jesus Cristo. Então, que nem falou, a devoção é para nos ajudar. Então, recita os salmos, mas não deixe de rezar o terço mariano. Reza o terço da misericórdia, reza o terço mariano. Então, não substitua as orações, né? Pode complementar, mas não substitua, certo? Vai rezar para Jesus, adore Jesus, sim, mas peça para a Virgem Maria te ajudar a adorar. A devoção é isso, a devoção é o amor, e a Virgem Maria, como ela é a única que ama Cristo, é ela que pode nos ensinar e nos levar mais depressa a Jesus. Então a devoção é para isso, para chegar mais rápido, mais certeiro a Jesus. Né? Não ficar titubeando, né? Com as nossas forças, com os nossos tropeços. É para isso que é a devoção. Por isso que a Virgem Maria esmaga a cabeça de Satanás. Ó, meu amável Jesus,
Terá essa gente o vosso espírito? Será possível que vos agradem agindo desse modo? Poderá alguém agradar-vos sem fazer todos os esforços para agradar a Maria, por medo de vos desagradar? A devoção à vossa mãe impede a vossa. Então, né, a pessoa que agrada a mãe de Deus vai desagradar o próprio Deus, né? É o que está falando ali, né? Por acaso eu vou desagradar Jesus honrando Maria? Então, saber muito bem a diferença de honrar e de adorar. Se a gente não sabe a diferença de honrar e de adorar, como é que a gente vai saber a diferença de idolatrar também? A gente não sabe o que é adorar. A gente não vai saber o que é idolatrar. E a gente não sabe o que é honrar. Então, quando a gente sabe diferenciar uma coisa da outra, dá a Deus o que é de Deus, né? Dá aos homens a César o que é de César, né? E a honra à Virgem Maria, a honra que nos ajuda a adorar a Jesus, entendeu? E também não perigo de não cair na idolatria, né? Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Inclusive, né, os músicos, né, que algumas pessoas admiram, se chamam ídolos, né? E tem pessoa que fala assim, nossa, daria a vida para estar junto com essa pessoa. Entendeu? É uma idolatria também. E tudo aquilo que coloca na frente de Deus é idolatria, né? O dinheiro, o pecado, alguma coisa que a gente coloca na frente de Deus, ela é idolatria. Inclusive até algumas coisas assim religiosas, algumas coisas, sabe? Então, mas é muito específico para ficar falando assim. Mas idolatria é um comportamento, não é uma imagem, né? Por que Deus no Antigo Testamento mandava destruir a imagem? Porque a pessoa pegava a imagem e falava que era Deus, né? Fazia lá os Baal, lá oferecia os filhos, né? Jogava no fogo para oferecer. Então tinha como se fosse um Deus mesmo. Então Deus falou, joga fora isso. Aí hoje em dia é um monte de coisa, é esotérico, é o mundo, é o zodíaco. São outros deuses que regem a vida das pessoas. Isso é idolatria. E tem coisas que regem sem a gente saber, que é o dinheiro, né? Que é o ateísmo, que o Papa João Paulo II fala que é o ateísmo na prática. Tem pessoa que fala, não sou ateu não. Mas na prática, na vivência, como diz na real, entendeu? Igual muita gente também fala que é cristão, mas na real é um pagão que vai na missa, entendeu? Comete todos os pecados que todo mundo comete. A diferença é que vai no domingo na missa. É igual, que nem fala assim, né? Catequese aqui, exortação, né? Qual que é a diferença da nossa vida para alguém que não é de igreja? Que a gente às vezes faz tudo. Escuta a mesma música, fala os mesmos palavrões, né? Coisa assim de adultério, fornicação, né? Etc. E tá tudo certo, a pessoa nem vai confessar, nem se arrepende. Então é o pagão que vai na missa, entendeu? O cristão, no mínimo, ele vai lutar, o católico vai lutar para não viver mais. Vai cair, né? Às vezes vai errar, mas vai confessar e vai tentar se corrigir. Se não se corrige, não está no caminho, né? Que até o Papa João Paulo II fala, um santo é um pecador que não desistiu de mudar. Se a ela as honras que lhe damos, formará ela um partido diverso do vosso? É porque tem a ver com o assunto. Uma estrangeira sem a menor ligação convosco? É desagradar-vos querer agradar-lhe? Separamo-nos, talvez, ou nos afastamos de vosso amor, se nos damos a ela e a amamos? Entretanto, meu amável mestre, a maior parte dos sábios, em castigo de seu orgulho, não se afastariam mais da devoção à Santíssima Virgem, nem a olhariam com mais indiferença se tudo o que acabo de dizer fosse verdade. Guardai-me, Senhor, guardai-me de seus sentimentos e de suas práticas, e dai-me uma parte dos sentimentos de reconhecimento, de estima, de respeito e de amor que tendes para com vossa Mãe Santíssima, a fim de que eu vos ame e glorifique, na medida em que vos imitar e mais de perto vos seguir. Concedei-me a graça de louvar dignamente vossa Mãe Santíssima, como se nada fosse o que, até aqui, disse em sua honra. Fac medine tua matrem collaudare. A despeito de todos os seus inimigos, que são os vossos, e que eu lhes repita com os santos.
Non presumat aliquis Deum, se habere propitium, qui benedictam matrem offensam abuerit. Não presuma receber a graça de Deus quem ofende sua Mãe Santíssima. Aí, ó. E para alcançar de vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima e inspirá-la a toda a terra, fazei que eu vos ame ardentemente e recebei para este fim a súplica ardente que vos dirige. Fala que não, né? Quem ofende a Mãe de Jesus. Quem ofende, tem gente que ofende a Mãe de Jesus, né? A gente mesmo, quem ofender minha mãe, que você, né, faz com a pessoa? Tipo assim, no mínimo você não ajuda mais ela. Se for alguém do seu serviço, né? Imagina, a pessoa vem te pedir ajuda e ofende a sua mãe. A gente vai pedir ajuda para Deus e xinga a mãe dele. Misericórdia, né? Um cabimento. A Deus é bom, certo? Deus é justo, entendeu? Mas até falar uma palavra forte, assim, Deus não é bobo, né? Deus não é saco de pancada também. E eu nem sei como dizer, né? Mas se a gente precisa ir até Jesus para ser salvo, então não basta a vontade de Deus de nos salvar, tem a nossa parte. Entendeu? Então, não pensa aqui que vai receber a graça quem ofende a sua mãe. A gente ofende a Deus e fala, Deus é bom, então eu vou ofender Ele e vou receber a graça. O nosso próprio pecado nos impede de receber a graça de Deus, entendeu? O problema não é Deus, o problema somos nós, entendeu? Nossos pecados, melhor dizendo. Nós não somos os problemas são os nossos pecados. Dirijo com Santo Agostinho e vossos verdadeiros amigos. Aqui estamos omitindo a transcrição da oração prescrita pelo santo em latim. Entretanto, aos que dominam o idioma, o próprio santo motiva que a rezem segundo o original em latim, como consta no tratado. Dando continuidade ao livro. No sentido de satisfazer aos desejos dos fiéis que não compreendem o latim, damos aqui uma tradução desta oração. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento, meu coração só deseje a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa... Isso aqui é a oração, né? A oração é bom a gente deixar. É só falar essa parte aqui, ó. Anátema seja quem não vos amar. Anátema é como se fosse excomungado, né? Então fala assim, anátema seja quem não vos amar. Seja repleto de amargura, né? Mas isso aqui, a própria palavra já se explica. Se Jesus é o amor, quem não amar o amor, o que vai sobrar? Amargura. Seja repleto de amargura quem não ama o amor, né? Seja anátema quem não ama o amor. Então é mais ou menos a explicação simples. Glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Quis transcrever no original esta oração admirável de Santo Agostinho,
para que assim Isso a aqui possam é bom a recitar as gente rezar. pessoas que entendem latim. Recitemo-la todos os dias para pedir o amor de Jesus, que procuramos por intermédio da Santíssima Virgem. Artigo 2º. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de Vou escravos. mandar no grupo aqui. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos. Como diz o apóstolo, 1 Coríntios 6,19. E sim a ele inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, Esse é o o sangue. demônio nos possuía como escravos. E o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo, e só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem-Deus. Romanos 7,4. Glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo Produzir frutos para o homem Deus, né? Trabalhar para o Senhor, né? Para nossa salvação, né? reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara. Primeiro, a árvores plantadas ao longo das águas da graça, nos campos da igreja. Árvores que devem dar seus frutos no tempo adequado. Segundo, aos Acho muito legal essas analogias, né? Aqui, ó. Árvores plantadas no terrenos da igreja. Então é bem simbólico mesmo, né? Para a gente ser plantado no terreno da igreja e com a água da graça, aqui ó, da graça de Deus, no campo da igreja, né? A gente está dentro, a gente deve dar fruto no seu tempo. Ou seja, a gente evangeliza, é evangelizado e a gente converte no tempo certo, né? Os ramos de uma vinha que Jesus é a cepa. Então, é muito legal essas analogias, né? Jesus é a cepa e nós sejamos o ramo, que deve dar boas uvas, né? As nossas obras segundo o que Jesus passa a força para nós realizarmos, né? Eu vou falando tudo aqui, ó. Um rebanho, isso aqui é para nós sermos um rebanho e Cristo é o pastor. Que é simples, né? E que se deve multiplicar e dar leite. Então, fala muito de dar frutos, ó. Obedecer a Jesus, fazer parte da igreja e dar os frutos, entendeu? Uma boa terra de que Deus é o agricultor. Então, a gente vai ser uma boa terra, Deus é o agricultor, planta nessa terra, na qual a semente, que é a palavra de Deus, multiplica em nós e produz 30, 60 ou 100, que é as conversões que acontecem, né? Como Jesus ensina. Aí aqui vai falar da figueira estéril, né? Eu vou deixar continuar aqui. galhos de uma videira, de que Jesus Cristo é o tronco, e que devem produzir boas uvas. Terceiro, há um rebanho cujo pastor é Jesus, e esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, há uma boa terra, de que Deus é o lavrador, e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 60, 100 vezes mais. Jesus amaldiçoou a figueira estéril, Mateus 21:19, e declarou Que não deu condenado o frutos. servo inútil que não fizera valer o seu talento. Mateus 25, 24 ao 30. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas. É aquele que participa da igreja, do grupo, mas não se transforma, né? Então, o que Jesus amaldiçoou a figueira? Que a figueira é muito legal. A figueira, quando ela vai dar frutos, né, no tempo, ela põe as folhas, né? Ela nasce as folhas. E aí Jesus foi comer, a figueira não tinha fruto, aí ele amaldiçoou essa figueira. Olha, a figueira aparenta que está pronta para ter frutos, mas não tem. Certo? Então é igual pessoas que estão dentro da igreja, ou estão fora, não sei, mas estão falando que servem a Deus, mas quando a pessoa precisa daquela palavra, da oração de Deus, a pessoa não dá. Aí Jesus fala, né? Igual uma figueira, né? Maldito seja, não quero dar frutos mais, né? Deixa eu ver aqui. É para figueira que ela aparenta estar dando frutos, mas não tá. Então tomar cuidado com isso também. Não aparenta, seja. Né? Quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Create in operibus bonis Obras in boas que Cristo nós Iesu, recebemos de criados Deus. em Jesus Cristo para boas ações. Efésios 2:10. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras,
e que devemos servi-lo não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Essa palavra é muito bom explicar, né? Já teve muita discussão, né? Ai, nós somos escravos, somos filhos, né? O próprio São Paulo fala, né, que eu sou escravo de Cristo, né? E aqui ele vai explicar, mas vai falar assim, é diferente do assalariado. O assalariado, o contratado, ele só serve no trabalho enquanto ele tem contrato. Acabou o contrato, ele sai, ou ele pede demissão. Então ele serve por um valor. O escravo não. O escravo é pertença do seu dono. E aqui, São Luís ele fala, escravos de amor. A gente conhece escravo que é castigado. Não é desse. É a pessoa que é escravo de amor. A pessoa que ela tem um dono e o dono do escravo o ama e trata como um assalariado bem, entendeu? Não é a base de chicotada, essas coisas não, mas é por amor. E o escravo, ele é feliz em ter o seu dono e ele vive a vida por isso. É o que mais ou menos os santos fazem quando conhecem a Cristo, né? Abandona tudo e vai viver com o Senhor. Então é isso que fala, para você ser escravo, não ser assalariado. Ah, estou com Deus aqui enquanto estou pagando minhas contas. Quando eu não pagar minhas contas, ou tiver difícil, tiver alguma dificuldade, eu vou embora. Então, né, você está servindo a Deus ou a si? Né? O escravo não. O escravo não tem para onde ir porque ele é pertença do dono. E o escravo é de amor. O escravo de amor é aquele que não quer ir embora. Entendeu? Porque ama. Então, agora vai explicar aqui a narração o que São Luís está dizendo. Escravos de amor. Há duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer ao trem e depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão, donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão, comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço de outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, o homem depende inteiramente de outro durante toda a vida e deve servir a seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre que o dono tem direito de vida e morte. Há três espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Vai explicar essa antes, né? Por natureza, vai explicar. Todos somos escravos de Deus. Não tem jeito de, nem eu falei da outra hora, vou brigar com o ar, vou sobreviver sem ar. Não. Nós estamos embaixo da lei de Deus. Então somos escravos de Deus. Tem o por amor, que é o que eu falei, a pessoa conhece Jesus e fala, olha, né, conheci o Cristo, meu Salvador, meu Senhor, minha vida é dele, quero viver para ele. E tem os escravos por... que eu não lembro a palavra aqui, mas é como os demônios, por obrigação. Os demônios não querem obedecer a Deus, mas são obrigados, né? Eles são escravizados, né? Por isso, eu falo escravo, porque eles estão debaixo também da mão de Deus. Então tem por natureza, que são todos os anjos, né? Os demônios e nós. Por amor, aqueles que querem servir a Deus, e por obrigação, são os demônios, que quando Jesus manda sai, eles têm que obedecer. Então tem esses três tipos de escravidão. Vai explicar ali. Mas lembrando que Deus, ele é Senhor, entendeu? Ele não nos trata mal. É que a gente tem a visão de escravidão ruim, né? Que é o que acontece. Mas com Deus não é essa escravidão, é mais de pertença. Eu pertenço a Deus, então eu sou escravo, né, do Senhor, como a Virgem Maria fala no Magnífica. Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a pessoa que vai fazer tudo que o meu Senhor mandar, que eu sou teu Senhor. Essa é a palavra bem de escravo de Deus por amor. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Domine est terra et plenitudo eius. Salmo 23, 1. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento, e os justos e os santos o são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração. 1 Reis 16, 7. Que pede o coração. Provérbios 23, 26. E que é chamado o Deus do coração. Salmo 72, 26.
ou da vontade amorosa, porque por esta escravidão escolhe-se sobre Vontade todas as amorosa. coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não obriga a natureza. A diferença entre um servo Então, e um escravo. isso é muito legal. É tipo assim, Deus às vezes não pede essa escravidão, mas a pessoa quer dar por amor. Que falou assim, não obriga a natureza. Eu posso ou não ser escravo de Deus, servo, mas eu quero, né? Porque eu encontrei o amor, que é o Senhor. Então eu quero. Então que é a livre, escravidão de livre vontade, né? Ou de amor ali, de liberdade. Escravo é total. Primeiro, um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou pode adquirir por outrem ou por si mesmo. Um empregado, Mas um escravo diríamos. se dá integralmente a seu O senhor, escravo com é tudo o inteiro. que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. Segundo, o servo exige salário pelos serviços que presta a seu patrão. O escravo, porém, não. nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. Terceiro, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. Quarto, o patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e morte, de modo que se o matasse como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem o quiser, ou matá-lo, como sem comparação o faria a seu cavalo. Então, lembrando que essa comparação é do tempo antigo, né? Então, ninguém tem o direito de matar ou não ninguém, né? Mas eu falo assim, né? Que antigamente tinha essa coisa de escravidão, né? Então a escravidão tinha dono, então o dono era como se fosse um animal. Tem muita gente que hoje em dia também não vê isso como legal, né? Matar os animais. Apesar que, né, o ser humano, né, na barriga da mãe, não vê como, né, isso é uma crítica que eu tô fazendo, né? Mas explicando a escravidão de antigamente, né? Que teve, só pra você ver a parte assim, de dono, tinha direito até sobre vida e sobre morte, segundo a lei da escravidão, entendeu? Mas aqui a gente leva tudo pro amor de Deus. Então é que Deus, ele é dono da nossa vida, né? E ele é um Deus bom, entendeu? Então, mas aqui explicando a lei quando, né, como um escravo lá era pertença, né? Então era como se fosse um animal, um objeto, sabe? Tinha pertença, né? A pessoa é minha, né? Então tem algumas coisas legais, por exemplo, a Santa Inhaxica, ela chamava a Nossa Senhora Virgem Maria de Minha Sinhá, né? A Inhaxica, ela não sei se ela é neta de escravos, né? A família dela era de escravos, não sei se ela viveu. E ela chamava Virgem Maria de Minha Sinhá, Minha Senhora, Minha Dona, certo? Então, pra você ver, entrega total. Entrega total. Essa é a palavra, entendeu? Há um Deus que nos ama e não nos fará mal, entendeu? Nos tratar ao ponto de, né, como filho. Né, porque o escravo é pertença, então, ó, você é nosso. O filho também não sai da família, entendeu? O escravo também não. Não tem como sair, certo? Quinto, o servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo o é para sempre. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e dependência completa de outra. Nada há do mesmo modo que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo. Forman serve. Viu? É exemplo de Jesus. Por amor a nós, Jesus tomou a forma de escravo. Né? Veio como homem, obediente a Deus, até a morte de cruz. Né? Como eu lembro no Matadouro, né? Silencioso, cordeiro silencioso, no Matadouro. Né? É a obediência de Jesus. Né? Então é exemplo de Cristo. Cristo é obediente, o escravo também nesse sentido é obediente ao seu Senhor. Né? Agora o servo pode ir embora. Achar ruim, vai embora, entendeu? Abandona. É diferente. Atipiens. Filipenses 2:7. Claro, falando aqui do que é bom, servo,
e não dos escravos maus, né? Que judia, que faz mal, entendeu? Duas coisas diferentes. Aqui é mais o sentido que falou. O modo mais perfeito de explicar uma pertença de uma pessoa a outra é a escravidão. Então, qual que é o melhor jeito de explicar a pertença a Deus? Escravidão de amor e voluntário. Para explicar, para a gente entender esse sentido. Entrega E da total a Deus. Santíssima Virgem, que se declarou a escrava do Senhor. Lucas Escrava do Senhor. 1:38. Lucas 1:38. O apóstolo honra-se várias vezes em suas epístolas com o título de Servus Christi. A Sagrada Escritura chama muitas vezes os cristãos de Servi Christi. E esta palavra, servus, conforme a observação acertada de um grande homem, significava outrora apenas escravo. Pois não existiam servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou Antigamente era só libertos. escravo. E para que não Tinha haja a menor salarial. dúvida de que somos escravos de Jesus Cristo, o Concílio de Trento usa a expressão Concílio de inequívoca Trento, Mantipia Christi, e nola aplica, que veio a missa escravos de Jesus tridentina. Cristo. Isto posto, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor, se dedicam a servi-lo como escravos pela honra Escravos exclusiva de lhe amorosos, pertencer. pela honra de Antes do pertencer a batismo, Deus. éramos escravos do demônio. Olha lá. O batismo nos Viu? fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo absolutamente de Jesus De alguma coisa você vai ser escravo. Aí você escolhe se é de Cristo ou do Digo demônio. também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo, escolhendo-a para sua companheira inseparável na vida, na morte, na glória, em seu poder no céu e na terra, deu-lhe pela graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Quid del convenit per A naturam, gente já explicou Maria antes, né? convenit per gratiam. A graça Maria Tudo que tem, convém a Deus Deus pela concedeu. natureza, convém a Maria pela graça, dizem os santos. Meu Jesus Assim, conforme é este naturalmente ensinamento, Deus, pois que ambos têm a mesma a Virgem vontade Maria e o recebeu mesmo as poder, graças de têm Deus também por os mesmos graça súditos, servos e de escravos. Deus. Podemos, portanto, seguindo a opinião dos santos e de muitos doutos, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. Perfeitos servidores, A Santíssima Virgem escravos é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir de a amor. nós, e é o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. Viu? Bem diferente é ela das outras criaturas, as quais, se a elas nos apegarmos, poderão antes nos afastar que nos aproximar de Deus. A Virgem Maria é diferente das outras criaturas. Porque Maria sempre vai ser mãe de Jesus. Então, quanto mais a gente apega à Virgem Maria, mais a gente vai a Jesus. Agora, diferentemente de outras criaturas, que a gente pode se aproximar e afastar de Jesus, com ela não tem jeito. Que nem falou nos textos anteriores, é mais difícil separar Jesus de Maria do que a luz do sol, né, a água do mar. É mais difícil separar, né? É mais melhor. Então é mais difícil separar Jesus de Maria do que a água do mar. É mais fácil separar a luz do sol do que Maria de Jesus. Não tem jeito. Entendeu? Então, Maria sempre vai nos mostrar Jesus, sempre vai nos levar a Jesus. Sempre. A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu divino Filho. E a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para Ele tanta honra e prazer, como seria para um rei honra e prazer, se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Eis porque os santos padres, e São Boaventura com eles, é muito bonito, viu? Para se aproximar de um rei, a pessoa se fizesse escravo da rainha. O rei vai ficar chateado porque alguém está servindo a sua mãe para ficar mais perto dele. Não. Em que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar a nosso Senhor. Via veniendi ad Christum, esta propinquare ad illam. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse, é a rainha e soberana do céu e da terra, imperio Dei omnia subitiuntur et Virgo, et imperio Virginis omnia subitiuntur et Deus. Ao poder de Deus, tudo é submisso, até a Virgem. Ao poder da Virgem, tudo é submisso, até Deus. Dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Boaventura. Não possui ela tantos súditos e escravos quantas criaturas existem? Não é razoável que entre tantos escravos por constrangimento haja alguns por amor que de boa vontade e na qualidade de escravos escolham Maria para sua soberana? Pois então,
Os homens e os demônios terão seus escravos voluntários e Maria não há de tê-los? Aí, ó. Seria desonra Até os para um rei demônios se têm a seus rainha, sua companheira, escravos não possuísse escravos e a sobre os Maria quais não tivesse vai ter? direito de vida e morte, Santíssima Virgem? pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que Tem um nosso monte de Senhor, gente aí. o melhor de todos os filhos, que deu à sua Mãe Santíssima parte de todo o seu poder, considere um mal ter ela escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve Assuero a Esther e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva a minha pena? A gente não sabe muito, né? Salomão teve quando ele foi reinar, né? Salomão, filho de Davi. Aí teve a Gibihá, né? A rainha mãe. Ele colocou um trono ao lado, né? Dele, a rainha mãe reinar com ele. E Salomão é o filho de Davi, né? Jesus Cristo é o filho de Davi, né? Então Jesus Cristo é o rei, a Virgem Maria é a rainha também, né? Então tem essa parte simbólica também, né? Na verdade é profética, né? Que falava, né? O Messias é filho de Davi, né? Aí teve o Salomão, Gibihá, né? Simboliza essa parte, mas Jesus Cristo que é o Messias que é rei, e Maria que é mãe do rei é o que? Rainha. E é uma coisa tão simples, né? Por que a gente chama de Nossa Senhora? Porque Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor, a mãe dele é a Nossa Senhora. É tão simples que ele nem sabe, olha. Quem que é a Nossa Senhora? É a mãe do nosso Senhor. Por que me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. E isto se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir. Artigo 3º. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Agora vai falar um pouco daquela coisa assim que às vezes alguns protestantes aprendem e falam assim, não, vou direto a Deus. Agora vai falar das nossas más ações, como é que elas mancham, né? Elas não são perfeitas, né? Deixa eu ver aqui. Acho que aqui, né? Esvaziar-nos do que há de mal em nós. As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo mal que há em nós, né? Então às vezes a gente faz uma boa ação, mas por orgulho, né? Ou reclamando. Então a ação foi boa, mas a intenção foi ruim, entendeu? Faz o bem reclamando. Então o reclamar manchou aquela boa ação, entendeu? Mais ou menos isso. Se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho que aí antes se depositara. A água limpa... Mais ou menos isso, a boa ação nossa suja, né? A água limpa no vaso sujo. Aí a água fica suja também, né? A nossa ação também fica desse jeito que tá falando. E o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disto se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e de modo algum se unirá a nós. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas,
nossa inconstância em todo tempo, Saber nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. que só Deus é O perfeito. pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente. Nos azedou, inchou e corrompeu, como o fermento azeda, incha e corrompe a massa em que é posto. Os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e a corrupção, deixando maus traços em nossa alma. Nosso corpo é tão corrompido que o Espírito Santo, Romanos 6:6, Salmo 57, o chama corpo do pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado, e só apto para o pecado, corpo sujeito a 1000 males, que se corrompe sempre mais cada dia, e que só engendra a doença, os vermes, a corrupção. Nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. E isso não é de se espantar, não. É tipo assim, a gente começa a escutar e começa a falar assim, nossa, credo, será que eu sou tão ruim assim? Vai ver tudo que a gente faz durante todos os dias. Ou conta assim, todos os pecados que você comete em um dia. Agora pega um ano. Entendeu? Nossa. E tem aquelas coisas que é os pecados mais cabeludos, né? Que eles vão confessar, né? Os pecadão. Entendeu? É muito sério, gente. É muito sério. Né? E coisa que a gente quer mentir que não é pecado. Então, né? Adultério, roubo, né? Calúnia. Nossa, tem umas calúnias que misericórdia. Destrói casamentos, destrói emprego. E aí, às vezes, a pessoa acha, não, só fiz porque, né, a pessoa fez comigo, então eu fiz de volta. Entendeu? Então não é de se espantar tudo isso que fala, que se alimentar do pecado, né? Por exemplo, fofoca, gosta de falar mal dos outros, inventa, às vezes fala mal de propósito. Então vai alimentando esse corpo de pecado, que vive com o pecado. Então é tudo isso que falou. Então não é de se espantar tudo que falou aqui. Não é pra gente ficar de vítima, não. Ai, nossa, será que eu sou tão ruim? Ele falou que a gente e às vezes é muito pior. Entendeu? Então, que a graça de Deus mesmo venha para nos ajudar a tomar consciência e mudar, né? Como ele falou, esvaziar disso ruim. Fala, pô, não vou parar de sujar esse copo para a graça de Deus vir bem, né? A gente faz coisa boa, entendeu? Mas faz muita coisa ruim também, né? Então tem que escolher um lado, né? Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Gênesis 6:12. Toda nossa herança é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões revoltadas e doenças no corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços, e mais inconstantes do que um catavento. Tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Se Deus fosse nos tratar conforme merecem as nossas obras, misericórdia. Então, é só agradecer a Deus mesmo, que é só por causa de Jesus na cruz que a gente não recebe os castigos que mereceríamos. Entendeu? Mereceríamos. Entendeu? Eu falei, não dá pra gente mentir pra gente, né? O que a gente faz de ruim é aquela coisa que a gente fala assim, que a gente fala assim, isso que eu fiz pro outro, se fizesse comigo eu não ia gostar. Então, já fez, entendeu? E ainda faz pior, entendeu? Então, né, já está exemplificado. Depois disto, por que nos admirar de ter nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo devia renunciar a si mesmo e odiar a própria alma? Por isso que não é de se espantar, que Jesus falou, olha, quem quer me seguir, renuncia a si mesmo. É o que Jesus falou, olha, para me seguir, abandona essas obras tudo aí. Vocês tudo aí mal que Jesus falando, né? Que vocês gostam de fazer, né? Vingança, né? O prazer de derrubar os outros, essas coisas.
joga tudo isso fora, renuncia, né? Tô com vontade, tô com desejo de fazer o mal, não vou fazer, renuncio, porque Deus me deu um novo caminho. Que aquele que amasse sua alma a perderia, e quem a odiasse se salvaria. Que é o João jeito de salvar, 12, né? 25. A sabedoria infinita, que não dá ordem sem motivo, só ordena que nos odiemos porque somos grandemente dignos de ódio. Só Não é à Deus toa. é digno de amor, enquanto nada há mais digno de ódio do que nós. Em segundo lugar, para despojar-nos de nós mesmos, é preciso que todos os dias morramos para nós, isto é, Então, primeiro ponto é renunciar à nossa própria vontade de fazer o mal, entendeu? Que a bondade vem de Deus, então quando a gente faz coisa boa vem de Deus. A maldade vem de nós, do egoísmo, do orgulho, né? De tudo que falou ali. Então a primeira coisa é renunciar, a segunda... Importa renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. Conforme 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 29 ao 31. O que São Paulo chama morrer todos os dias. Quotidie morior. 1 Coríntios 15, 31. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, e não produz fruto apreciável. Nisi granum frumente, cadens in terra mortum fuert, ipsum solum manet. João 12, 24, 25. Se não morrermos a nós mesmos, e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. Nossas devoções serão inúteis. Todas as nossas obras de justiça... Se a nossa devoção não muda, se o nosso terço, nosso rosário, a gente ir na missa, a gente ler a Bíblia, a gente rezar, a gente falar que ama Jesus Cristo, não nos fizer mudar, não serve. Entendeu? Porque não deu fruto. Aí a figueira lá com as folhinhas, né? Ó, tô na missa, tô na igreja, e o fruto? Não tem nenhum, entendeu? Então a gente percebe isso, a devoção tá fazendo você melhor, como Cristo, tá? Então tá direito, tá certo, tá levando ao Senhor, né? Ficarão manchadas por nosso amor próprio e por nossa própria vontade. E Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Na hora da nossa morte, teremos as mãos vazias de virtudes e de méritos, e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor, que só é comunicado às almas mortas a si mesmas, almas cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem, a que nos leva com mais certeza a este aniquilamento do próprio eu. Esta será a devoção melhor. É que tem muitas devoções à Virgem Maria, né? São boas, mas tem algumas que são melhores, mais rápidas, entendeu? Por exemplo, o Rosário, que a própria Virgem Maria veio do céu para nos dizer, né? Que até Deus, a Virgem Maria fala que Deus quer salvar o mundo, então tá pedindo para rezar, pedir intercessão dela para aplacar a justiça divina de tanto pecado que está acontecendo, né? Pra Deus ter misericórdia desse povo que no mundo, então roga a mãe, né? E mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo que luz é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais. Quando eu falo que na natureza tem coisa que você faz com técnica, é mais fácil, né? Por exemplo, levantar peso. Você levanta de um jeito, mas você põe a técnica, fica mais fácil. Da natureza. Até na plantação, tem várias coisas assim que faz mais rápido. Na ordem da graça, com Deus também tem. Tem algumas devoções, o jeito que você reza, quem você pede intercessão, é um jeito mais rápido também. Então, na ordem da graça também tem, não vou falar atalho, mas é a maneira mais fácil de fazer alguma coisa que se você fizesse de outro jeito ia demorar muito mais tempo. Como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça, desconhecido da maior parte dos cristãos,
conhecido de poucos devotos, praticado e apreciado por um número bem diminuto. Antes de abordar esta prática, apresento uma quarta verdade que é consequência da terceira. Artigo 4º. Temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro que é Jesus Cristo. Quarta verdade. É muito mais perfeito, porque é mais humilde, tomar o medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Se nos apoiarmos sobre nossos próprios trabalhos, habilidade e preparações para chegar a Deus e agradar-lhe, é certo que todas as nossas obras de justiça ficarão manchadas e peso insignificante terão junto de Deus para movê-lo a unir-se a nós e nos atender, pois, como acabo de demonstrar, nosso íntimo é extremamente corrupto. E não foi sem razão que ele nos deu medianeiros junto de sua majestade. Viu nossa iniquidade e incapacidade, apiedou-se de nós, e para dar-nos acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos junto de sua grandeza. De sorte que negligenciar esses medianeiros e aproximar-se diretamente de sua santidade, sem outra recomendação, é faltar ao respeito a um Deus tão alto e tão santo. É menosprezar este Rei dos Reis, como não se faria a um rei ou príncipe da... Por exemplo, diante de um rei, você age com respeito, né? Até, por exemplo, você ir diante do juiz, você não pode ir de boné, tem esse respeito. Agora, com Deus, eu vou de qualquer jeito? O Rei dos Reis? Da terra, do qual ninguém se aproximaria sem a recomendação de um amigo. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus Pai. É por intermédio dele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por intermédio dele que obtemos acesso junto de sua majestade, em cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser amparados e revestidos dos méritos de Jesus Cristo, como Jacó, revestindo-se da pele de cabrito para receber... Então, falando aqui para sempre se apresentar diante de Deus nas orações com humildade, com alguém intercedendo por você, né? Como apresentar diante de Deus, pedindo a ação de Jesus, né? Então, igual lá no juiz, tem que pedir coisa, não pode ir com chapéu, tem um jeito de se apresentar, é o que está falando aqui. E aí vai falar que para se apresentar para Jesus, que é o nosso Senhor, se apresente pela Virgem Maria também, entendeu? A bênção de seu pai, Isaque. Mas temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro? Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a ele e por nós mesmos? Não é ele, Deus, assim? Em tudo igual ao Pai, e por conseguinte o Santo dos Santos, digno de tanto respeito como seu Pai? Se ele, por sua caridade infinita... Só porque Jesus é homem como nós, então eu posso chegar de Jesus de qualquer jeito. Que nem às vezes a mãe fala assim, tem gente que fala com Deus como fala com seu amiguinho, né? Fala de qualquer jeito com o amigo, ofende, brinca. Aí Jesus é homem, também vou agir. Não, ele é homem, mas ele é Deus. Entendeu? Constituiu nosso penhor e medianeiro junto de Deus, seu Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe o que lhe devíamos. Quer isto dizer que lhe devemos menos respeito e temor por sua majestade e santidade? Digamos, pois, ousadamente, com São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro por excelência, e que Maria Santíssima é a única capaz de exercer esta função admirável. Por ela, Jesus Cristo veio a nós, e por ela devemos ir a ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, Deus, em vista de sua grandeza infinita, ou por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados... Maria é a única por graça capaz. Nós nem com a graça somos capazes. Entendeu? É a graça de Deus que concede, mas ela é capaz disso. Nós não, mesmo com a graça. Imploremos afoitamente o auxílio e intercessão de Maria, nossa mãe. Ela é boa e terna. Nela não há severidade nem repulsa. Tudo nela é sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol, que pela força de seus raios nos poderia deslumbrar em nossa fraqueza, mas é bela e suave como a lua. Cântico 6:9, que recebe a luz do sol e a têmpera para que possamos suportá-la. É tão caridosa que a ninguém repele que implore sua intercessão. Olha como é que é bonito. A Virgem Maria como a lua, que recebe a luz do sol, que a gente possa enxergar a luz do sol sem machucar os nossos olhos. Então a Virgem Maria recebe a graça de Deus para que possamos contemplar
sem, não que Deus machuque os nossos olhos, né, mas nem fala assim, ninguém consegue contemplar a glória de Deus, mas por Maria a gente consegue ver a glória de Deus, né? E Jesus Cristo também é o Deus humanado, né? É o Deus que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, né? Tem os nossos olhos Intercessão, também, tem olhos, ainda que né? seja um pecador, pois como dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido desamparado ou repelido. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Basta-lhe apresentar-se diante de seu filho para pedir-lhe algo, e ele só ouve o pedido para logo conceder. Tanto que até nas bodas de Caná, Jesus falou que não era a hora e mesmo assim atendeu. Ela foi atendida em todos os pedidos, né? Até o que parecia que não ia o que ser. ela pede. É sempre amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pelas preces de sua querida mãe. Tudo isto é tirado de São Bernardo e de São Boaventura. De acordo com suas palavras, temos 3 degraus a subir para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é Deus Pai. Então, é que isso aí confunde um pouco as pessoas, que é o mistério da Trindade. Que é um Deus em 3 pessoas, né? Mas são 3 pessoas. Mas é um só Deus. Então isso às vezes que confunde. E fala 3 degraus, mas é a Maria. Aí outro degrau é Jesus para chegar a Deus Pai. Então é isso mesmo. Só que de Jesus a Deus Pai é o mistério da Santíssima Trindade. Então para nós irmos até Deus, tem que passar pela salvação de Jesus. E para nós recebermos Jesus, a gente passa primeiro por Maria. Que nem eu falei, Maria é a porta para a gente receber o Salvador. Então, Maria não faz parte da Santíssima Trindade, não. Mas ela é cooperadora, né, do Redentor. Eles falam que ela é corredentora, ela ajuda o Redentor na missão de remir, né? Ela nos apresenta. Então, o primeiro degrau para o céu, para a gente ver a Deus, Pai, é esse. Primeiro a Virgem Maria, para a gente poder depois, segundo, ver Jesus, e Jesus nos apresentar a Deus Pai. Né? Aí eles falam onde está o Espírito Santo. O Espírito Santo age em tudo, né? Desde a criação do mundo, sempre. Né? Então é isso. Mas o que confunde é a Santíssima Trindade. Mas tem Jesus para chegar a Deus Pai, mas não são um. São um só Deus, mas são 3 pessoas, também distintas, mas são unidas e só tem um Deus. Não tem explicação. Para ir a Jesus, é preciso ir a Maria, Ou melhor, pois ela se não tem é a explicação, já está medianeira de explicado. intercessão. Para chegar ao Pai Eterno, é preciso ir a Jesus, que é nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que preconizo mais adiante, é esta a ordem perfeitamente observada. Artigo 5º. É muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. Quinta verdade. É extremamente difícil, devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Primeiro, porque este tesouro, mais valioso que o céu e a terra, nós o guardamos em vasos frágeis. Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus. 2 Coríntios 4:7. Em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que nada perturba e abate. Porque os demônios, que são ladrões finórios, buscam surpreender-nos de improviso para nos roubar e despojar. Espreitam dia e noite o momento favorável a seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos. Conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E pelo pecado, arrebatar-nos num momento tudo que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos. E tanto mais devemos temer esta desgraça, sabendo quão incomparável é sua malícia, sua experiência, suas astúcias e seu número. Pessoas têm havido muito mais cheias de graça do que nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, mais elevadas em santidade, que foram surpreendidas, roubadas, saqueadas lamentavelmente. Ah, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento se tem visto cair miseravelmente, perdendo em pouco tempo toda a sua altivez e claridade. A que atribuir tão estranha mudança? Não foi falta de graça, pois a graça não falta a ninguém. Foi falta de humildade. Essas pessoas acreditavam-se mais fortes e suficientes do que eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar seus tesouros, fiaram-se e apoiaram-se em si próprias, creram sua casa bastante segura
e bem fortes os seus cofres para guardar o precioso tesouro da graça. E Presunção. devido a essa segurança imperceptível que tinham em si, conquanto lhes demônio parecesse arrancou. que se apoiavam na graça de Deus, é que o Justíssimo Senhor, abandonando-as às próprias forças, permitiu que fossem roubadas. Ah, se tivessem Quem não conhecido se a apoia em devoção Deus, admirável que vou expor se em apoia em seguida, si. teriam confiado seu tesouro à Virgem poderosa e Ah. fiel, que eu teria guardado como seu próprio bem, fazendo mesmo disso um dever de justiça. Isso que é uma graça dessa consagração, porque como a gente é escravo da Virgem Maria, né, escravo de Jesus pela Virgem Maria, sempre falo isso, né, os nossos tesouros estão com a Virgem Maria. Então quando a gente cai em pecado mortal, ou perde uma graça, os tesouros ficam guardados com Maria. Quando a gente retoma o estado de graça, né, na confissão, a gente não perdeu nada, porque tudo está nas mãos de Maria, a gente recebe tudo de volta. Então essa é uma graça de deixar tudo com a Virgem Maria, que ela não perde. Agora, quando é com a gente, sozinho, quando a gente cai, a gente perde tudo. É isso que ele falou, que é falta de humildade, né? A pessoa que fala, não, eu aguento, não vou perder nada não. E aí Deus deixa essa pessoa a si mesma, né? E aí acontece. Ele falou lá que os demônios são hábeis ladrões sedutores, né? Então, se a gente não recebe a proteção de Deus, né? A gente vai cair nas armadilhas, né? Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, Atualmente, naquele tempo, ó, de São Luís. Imagina hoje. se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio dessa torrente impetuosa, sem que o turbilhão a arraste. No meio desse mar tempestuoso, sem que o furor das ondas a submerja ou a pilhem os piratas e corsários. No meio desse ar empestado, sem que os miasmas a contaminem. É a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais, que faz este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira. Capítulo 3. Esse foi o capítulo 2. Então, capítulo 2. Ficamos por aqui. Comentários deixa aqui embaixo. Siga o formulário, se inscreva aqui no canal. E vamos ler o tratado, né? Capítulo 3. Que Nossa Senhora e Deus nos abençoe e sigamos firmes. Até mais.